Olá pessoal, hoje irei lhes mostrar um dos maiores atentados terroristas mais famosos do mundo. Um assunto delicado, mas que é importante lembrarmos e conhecermos um pouco mais desse lamentável e triste dia em Nova York. Em 11 de setembro de 2001, o mundo testemunhou um dos momentos mais devastadores da história moderna. O atentado terrorista que abalou os Estados Unidos mudou para sempre o curso da política global, da segurança e da percepção do terrorismo. Mas o que exatamente aconteceu naquele dia? Como 4 aviões sequestrados conseguiram derrubar símbolos tão importantes de poder, e o que levou à maior operação da segurança internacional de todos os tempos? Hoje, vamos revisar tudo o que você precisa saber sobre o 11 de setembro, desde a manhã daquele dia até as consequências que revelam até hoje. Prepare-se para entender esse evento trágico de forma completa. Vamos lá. Era uma manhã comum de terça-feira, o céu em Nova York estava limpo, e as pessoas começavam sua rotina sem imaginar o que estava por vir. Às 8h46, o primeiro avião, o voo American Airlines 11, colidiu com a torre norte do World Trade Center. Inicialmente, muitos pensaram que fosse um acidente, mas às 9h03, outro avião, o voo United Airlines 175, chocou-se contra a Torre Sul, confirmando o pior: os Estados Unidos estavam sob ataque. Naquele momento, o caos tomou conta das ruas de Nova York. O que parecia impossível estava acontecendo diante dos olhos do mundo, transmitido ao vivo pela televisão. Cenas impactantes, difíceis de acreditar no que estávamos vendo era real. Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para Nova York, outros ataques estavam em curso. Às 9h37, o voo American Airlines 77 foi jogado contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Washington, D.C. Nesse momento, ficou claro que o objetivo dos terroristas era destruir símbolos-chave da infraestrutura americana. Às 10h03, o voo United Airlines 93, que também havia sido sequestrado, caiu em um campo na Pensilvânia, após os passageiros tentarem retomar o controle do avião contra os terroristas. Esse voo, acredita-se, estava destinado a atingir a Casa Branca ou o Capitólio, mas a coragem dos passageiros impediu que mais uma tragédia se concretizasse, dizimando mais pessoas e nações. Às 9h59, a Torre Sul do World Trade Center desabou em um cenário de horror absoluto. Menos de meia hora depois, às 10h28, a Torre Norte também caiu. Ambas desmoronaram completamente devido ao impacto dos aviões e aos incêndios causados pelos combustíveis nas aeronaves, que enfraqueceram a infraestrutura dos prédios. O colapso das torres, visto ao vivo por milhões de pessoas ao redor do mundo, resultou na morte de cerca de 2.750 pessoas, incluindo civis, bombeiros, policiais e equipes de resgate. Era um momento de completa devastação e caos na cidade. As investigações logo revelaram que os ataques foram orquestrados pela Al-Qaeda, um grupo terrorista islâmico liderado por Osama Bin Laden. O plano foi cuidadosamente arquitetado por meses, e os terroristas envolvidos eram homens árabes que haviam passado despercebido pelos sistemas de segurança dos aeroportos. Para a Al-Qaeda, o ataque foi uma resposta à presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio e o apoio americano a Israel. Osama Bin Laden assumiu a responsabilidade pelos ataques em vídeos divulgados meses depois, afirmando que o objetivo era atingir símbolos do poder americano e provocar o medo global. Após os ataques, os Estados Unidos declararam guerra ao terrorismo. O governo George Bush lançou a guerra ao terror, iniciando uma série de ações militares e políticas para eliminar grupos terroristas e governos que os apoiavam. A invasão do Afeganistão, que abrigava líderes da Al-Qaeda, começou em outubro de 2001. Além disso, medidas de segurança interna foram drasticamente aumentadas. A criação do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e a aprovação de controversos Patriotas Act mudaram completamente o modo como o governo americano lidava com a segurança, resultando em maiores poderes de vigilância e controle sobre seus próprios cidadãos. O atentado de 11 de setembro não afetou apenas os Estados Unidos, ele teve repercussões globais, especialmente em relação à percepção do terrorismo e à segurança internacional. O ataque levou ao aumento da vigilância em aeroportos ao redor do mundo, mudanças nas políticas de imigração e uma maior cooperação entre as nações para combater o terrorismo. Além disso, a guerra ao terror se estendeu por muitos anos, resultando em intervenções militares prolongadas no Afeganistão e no Iraque.
países ao redor do mundo sentiram o impacto, com mudanças drásticas em suas políticas de segurança e diplomacia internacional. Após quase décadas de buscas, em 2 de maio de 2011, Osama Bin Laden foi localizado e morto por forças especiais americanas do Paquistão. Em uma operação secreta que durou cerca de 40 minutos, a morte de Bin Laden foi vista como um marco significativo na luta contra o terrorismo e trouxe um sentimento de justiça para as vítimas do 11 de setembro. No entanto, apesar da eliminação do seu líder, a Al-Qaeda continuou a operar, e novos grupos terroristas como o Estado Islâmico surgiram nos anos seguintes, mantendo o mundo em alerta. O 11 de setembro deixou lições profundas para o mundo. Ele mostrou como grupos pequenos, mas determinados, podem causar destruição em massa. Também revelou falhas no sistema de segurança, levando a uma reavaliação das políticas globais de combate ao terrorismo. Hoje, mais de 20 anos após o ataque, o legado do 11 de setembro ainda é sentido. Memoriais foram erguidos em homenagem às vítimas, e o novo One World Trade Center, em Nova York, se ergue como um símbolo de resistência e renovação. Embora o mundo tenha mudado de muitas maneiras, as cicatrizes deixadas por esse dia jamais serão esquecidas. O atentado do 11 de setembro foi um dos eventos mais marcantes da história contemporânea. Ele não apenas tirou a vida de milhares de inocentes, mas também alterou a forma como o mundo via o terrorismo, a segurança e a política internacional. Para os Estados Unidos, foi um golpe que ecoa até hoje. E para o mundo, um lembrete de que a paz e a segurança são mais frágeis do que parecem. O 11 de setembro nos ensinou o valor da preparação e da união diante de crises globais. Enfim, esse foi o conteúdo. Se inscreva no canal para mais conteúdos históricos e deixe seu comentário sobre o impacto desse evento. E, se possível, comente a famosa pergunta que todo mundo faz: o que você estava fazendo no momento do atentado do 11 de setembro? Então é isso, forte abraço e até o futuro.